Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso. Nós vamos fazer um balanço do ano legislativo. Senador Tax, perdas e ganhos. Perdas e ganhos? Muitos projetos importantes foram aqui analisados e aprovados. Agora, no final, sempre fica aquele gosto de que nós poderíamos termos feito muito mais. A questão agora final da CPI do Cachoeira, que infelizmente o Congresso Nacional não deu um exemplo de republicanismo, porque a CPI ela não se transformou em uma pizza, mas em uma pizzaria, porque o relatório do deputado Odair, o relator geral da CPI, ele não chegou a bom termo. Além disso, foi aprovado um relatório de um voto em separado de uma lauda e meia, quase 8, 9 parágrafos de nada, um nada jurídico. Isto foi uma grande perda para a democracia. Um outro ponto, agora no final do ano nós tivemos a necessidade de nos manifestarmos sobre 3.060 vetos. Isso é algo impossível, né? Com certeza, se isso fosse feito, o Congresso brasileiro entraria no livro Guinness Book, né? Por ser o Congresso, o Parlamento, que mais derruba veto em uma situação lamentável, né? Nós vimos na sessão da derrubada ou não dos vetos, do cumprimento do artigo 66, parágrafos 4º e 5º da Constituição, a chegada aqui no Congresso de verdadeiros ataúdes, né? Esquifes, urnas funerárias, e este seria um enterro do próprio Parlamento se nós tivéssemos desatendido a decisão do ministro Fux. É importante que o Congresso possa derrubar os vetos. Aliás, no mês de março de 2011, eu fiz um pedido ao presidente Sarney para que fossem colocados os vetos em votação. Infelizmente, isso não foi atendido e chegamos ao final do ano com este gosto ruim, este gosto amargo da possibilidade de aprovação, de rejeição de 3.060 vetos em uma única sessão. Como solucionar essa situação? Como solucionar? A Constituição já dá o caminho. A Constituição precisa ser obedecida. E, infelizmente, nessa questão do veto, a Constituição não foi obedecida, porque os vetos chegam aqui, a presidente da República tem o poder de vetar, e isto faz parte do jogo democrático, mas o Congresso precisa se manifestar a respeito deste veto. E aí nós temos uma fraude à Constituição, porque a presidente vem logo após, edita a medida provisória sobre aqueles temas que ela vetou, e o Congresso não derruba o veto, ofendendo este mecanismo de controle que deve existir entre o Legislativo e o Executivo. Mas isso é um problema que remanesce há muitos anos. Sim, há muitos anos, né? Mas não é porque existe um erro que nós vamos perdurar com este erro de forma infinita. Uma inconstitucionalidade não se convalida. Nós não podemos argumentar com uma inconstitucionalidade para apagar a inconstitucionalidade passada. Então o senhor acha que quando fevereiro vier, na reabertura da sessão legislativa, esse assunto deve ser enfrentado e a mesa deve ser limpa, votado veto por veto? Eu defendo que agora em janeiro o Congresso possa ser convocado extraordinariamente para que nós possamos efetivamente nos manifestar sobre os vetos. Porque senão vai chegar em fevereiro, nós teremos a mesma discussão, a mesma lenga-lenga sobre o trancamento ou não da pauta. Isso não é possível. O Congresso ele deve pautar, deve trazer a agenda nacional. Infelizmente não é isso que está se fazendo, e agora com essa questão dos vetos, muitos projetos, inclusive a lei orçamentária, não foi votado. Outra questão séria, cabe ao Senado, cabe ao Congresso a cassação dos mandatos dos seus parlamentares, ou o Supremo pode ter essa atribuição? Sim. Aqui nós temos o que se denomina de antinomia de dois dispositivos da Constituição, um conflito entre dois princípios constitucionais. O artigo 15, inciso 3 da Constituição, que determina que com a condenação criminal, com o trânsito em julgado, os parlamentares têm suspenso os direitos políticos. O artigo 15. O artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, ele diz que em determinados casos a Câmara ou o Senado devem se manifestar. Não é razoável, não se apresenta como razoável que parlamentares presos possam continuar exercendo o mandato. Não é razoável, não é proporcional que parlamentares possam exercer o seu mandato dentro da penitenciária da Papuda, ou aqueles
que foram condenados ao regime semiaberto, às 18 horas eles saiam aqui da Câmara dos Deputados, desçam na chapelaria e chega um camburão da polícia com a sirene, o giroflex ligado, e vai encaminhá-los. Eles tiram o terno e colocam a roupa de presidiário. Isto ofende a democracia e ofende o parlamento. Eu entendo que a decisão do Supremo com o trânsito julgado deva sim ser cumprida pela Câmara dos Deputados. Não adianta, né, parlamentares ficarem com basófia, com conversa fiada. O que nós temos que é cumprir a Constituição, porque a Constituição não pode analisar o absurdo. E cabe sim ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição. Ele já fez isso outras vezes. Aliás, Rui Barbosa já disse que, aqui como senador da República, que o Supremo é aquele que erra por último. O Supremo faz a interpretação da Constituição, nada mais normal do que o exercício de sua atribuição constitucional. E é da regra do sistema democrático que quem faz a lei não pode interpretar a lei, porque senão nós teríamos o absurdo e a Constituição não comunga com o absurdo. Então o senhor não vê nenhuma exorbitância do Supremo, nenhuma invasão da autonomia do Poder Judiciário? Com todo respeito, do Poder Legislativo. Não vejo isso. O Supremo está fazendo o que ele sempre fez, fazendo uma interpretação da Constituição. Existe dúvida? Existe. Tanto que nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 60 de 2012, que afasta qualquer sorte de dúvidas. Mas quando existe dúvidas a respeito da interpretação de um dispositivo constitucional, cabe ao Supremo, pelo artigo 102 da Constituição, fazer esta interpretação. Ele está fazendo nada mais do que a sua função. Ainda sobre o julgamento do Mensalão, o senhor acha que caberia ao ministro Joaquim Barbosa, enquanto presidente e relator, decretar a prisão dos condenados ainda durante o recesso do Judiciário? De acordo com o regimento interno do Supremo, cabe ao presidente exercer as atribuições da Corte. Isso está no regimento interno do Supremo e não é de hoje, é de há muito tempo. Se existirem os elementos, as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, se houver possibilidade de fuga, se houver pressão sobre o Poder Judiciário, porque você acompanha discursos de condenados desrespeitando o Poder Judiciário. Você pega condenados, neste caso do Mensalão, aviltando o Poder Judiciário. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa, na sua decisão que determinou, a pedido do Ministério Público Federal, a apreensão dos passaportes, ele diz isso. Condenado não pode estar a desafiar, a ofender o Poder Judiciário. Assim, se existirem os elementos, as circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, nos termos do artigo 310, 312 do Código de Processo Penal, o ministro deve prender sim. Agora, eu não conheço a existência destas circunstâncias autorizadoras, mas a partir do pedido do Procurador-Geral da República, se estas circunstâncias autorizadoras estiverem presentes, cabe sim ao ministro subtrair a liberdade de locomoção destes cidadãos condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo sem a sentença ter transitado em julgado? Existem dois tipos de prisões. Uma prisão sem pena, que é aquela prisão cautelar, que é o caso da prisão preventiva, e uma prisão sanção ou prisão pena, que ocorre após o trânsito em julgado. Portanto, a legislação brasileira, desde 1941, estabelece a possibilidade de prisão preventiva se os elementos, se as circunstâncias autorizadoras estiverem presentes. Perspectivas para o próximo ano? Próximo ano, que cada senador, cada deputado possa exercer sua atribuição, defender a independência do Legislativo, a restauração do Legislativo frente ao Poder Executivo. E nós não podemos ficar sempre lamentando que o Judiciário estaria a ofender as nossas prerrogativas. Nós temos que cumprir a nossa atribuição. Temos que votar projetos de lei que sejam estruturantes para a República Federativa do Brasil. Temos que votar medidas provisórias, sim, apresentadas pela Presidente, mas não só medidas provisórias. Temos temas importantes como a reforma política. Eu sou relator do Código Penal, do novo projeto. Vamos debater isso ano que vem em audiências públicas e votaremos na Comissão de Constituição e Justiça. Estes temas estruturais para a República Federativa do Brasil merecem uma maior reflexão desta Casa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, têm dois caminhos. Ou via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.